Então, que esse ano de 2026 seja um ano que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus, tá certo? Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, na carta, na verdade, do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Pode deixar na tela, Aninha, não precisa colocar não, o pessoal abre aqui a Bíblia, fica melhor. Amém? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Me acompanhe nessa leitura. Vocês podem ler na sua versão. Eu lerei na Almeida Revista Atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor, a Tua palavra foi lida e o meu desejo nessa noite é que somente a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, o que é mais fácil a um ser humano? Sejamos realistas. Se controlar ou brigar quando você tem razão, em muitas das vezes. Dar a face ou dar o truco. Pensar antes de falar ou muitas das vezes falar sem nem pensar o que está sendo dito. Dizer a verdade ou quando somos colocados em xeque, mentir. Ter olhos para só a sua esposa ou cobiçar aquilo que não é seu. Ajudar a quem está sofrendo ou até mesmo olhar só para o próprio umbigo quando as coisas não dizem respeito a mim. O que é mais fácil para nós? Com certeza, meus irmãos, as segundas opções, quase sempre, elas são mais cômodas para nós. Porque se o problema não diz respeito a mim, por que eu tenho que ir evitar que um irmão ou uma irmã seja lesado? Ele que se vire. E muitas das vezes nós olhamos somente para a nossa situação e a situação fica ainda mais complicada quando nós conhecemos a verdade do Evangelho. E agora eu me dirijo a você que entende o que é o verdadeiro Evangelho do Senhor. Porque vejam só, meus irmãos, nós não podemos cobrar vida de quem é morto espiritualmente. Vida só se cobra de quem tem vida. E quem tem vida é aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus me diz que aquele que recebe o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo. Quem é selado pelo Espírito Santo herda a vida eterna. Então, ou você tem o Espírito, ou você não tem o Espírito. Você não tem como ter metade das coisas que o Espírito tem, sendo que você não conhece de fato esse Espírito que habita em você. Então, irmãos, quando conhecemos a verdade de Jesus Cristo, precisamos entender, como eu preguei domingo passado, na congregação da Ciba, lá no Marco Freire, o que Paulo vai escrever também a carta aos Gálatas, capítulo 12, verso 20. Que não vive mais eu, Cristo vive em mim. E quando Cristo passa a habitar em mim, aquilo que eu tenho como desejo cai por terra. Porque agora eu não olho mais os meus próprios interesses. Eu não olho mais as minhas próprias convicções, apesar que o autor de Provérbios é sábio em dizer que há caminhos que ao homem parecem ser bons. E nós costumamos andar caminhos que parecem bons aos nossos olhos. Mas ele termina dizendo que no fim levará à morte e à destruição. Então, muitas das vezes, queremos olhar a vida
com as nossas próprias convicções. Mas o Senhor nos convida nessa noite a entender que há uma guerra muito maior do que nós imaginamos sendo travada dentro de nós. Porque ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela carne. Não existe meio termo nesse sentido. Então, irmãos, vejam só, a partir do momento em que declaramos que somos salvos por Cristo Jesus, uma verdadeira batalha começa dentro de nós. Carne versus Espírito. E veja o que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, 17, onde nós acabamos de ler. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que deseja. Preciso dizer a você que aquilo que você faz diariamente, aquilo que nós fazemos diariamente, aponta para algo. Ou você é guiado pela carne, ou você é guiado pelo Espírito. As pessoas que estão próximas a vocês talvez não tenham discernimento para entender quem você está militando. Mas você, agindo de maneira impensada, falando algo que não devia, agindo de maneira imprópria, você está dizendo que quem comanda a sua vida não é o Senhor. Não é o Senhor. Então, irmãos, é por isso que a luta entre o velho eu e o novo eu parece nunca ter fim. Aliás, enquanto estivermos nessa terra todos os dias, nós vamos precisar decidir quem irá prevalecer em nossa vida. Sabe por quê? Porque o próprio Deus nos coloca situações que nós precisamos, muitas das vezes, mesmo com razão, calar, ao invés de falar. Muitas das vezes nós temos que dar a outra face, mesmo quando temos razão. Porque isso não nos faz ser besta. Não, não. Isso não faz com que o crente então ele é bestinha. Não, não é isso, irmãos. É porque as nossas ações apontam para algo muito maior do que nós. As nossas ações apontam para alguém muito maior que nós. Sempre vai apontar para Cristo Jesus. Então vejam só, nessa disputa, a melhor coisa que podemos fazer é olhar para o exemplo de Jesus e analisar como ele agiu em determinadas situações que o tiraram da zona de conforto. Lembram de diversas situações que os fariseus, os mestres da lei e até mesmo os discípulos colocavam Jesus em situações de enrascada? Há uma passagem bíblica onde um homem vem pedir para os discípulos expulsarem o demônio do seu filho. E eles não conseguem. E aí o homem recorre a Jesus. E aí Jesus faz algo interessante com os discípulos que andavam com ele. Ele diz: até quando ficarei no meio de vocês? Até quando ficarei no meio de vocês? Ele está falando para os discípulos. Ele está falando para aqueles que caminhavam com ele. Ele está falando para alguém que eles conheciam. Imagina nós, que talvez só queremos conviver com esse domingo numa quinta, talvez num domingo, ou às vezes no culto do lar. Imagina nós, que não temos uma intimidade com que os discípulos tinham de encaminhar com Jesus todos os dias. Como seremos guiados pelo Espírito se não queremos nos aproximar desse Deus que nos concedeu o Espírito? Lembra do que o próprio Jesus disse? Eu vou, mas vai ficar alguém que irá testificar todos os dias, até a consumação dos séculos, que vocês realmente são meus. Eu estarei com vocês todos os dias. Então, irmãos, é óbvio que agir como Jesus agiu em determinadas situações, a gente pode analisar e dizer: pastor, mas ele era Deus. Jesus era Deus. E ontem eu recebi uma pergunta de uma jovem, bem interessante, eu vou dizer porque ela não está aqui, senão ela já saberia que ela era. Ela disse: pastor, eu tenho uma dúvida me intrigando. Eu disse: pois não. Jesus ficou doente. Porque como é que Jesus ficou doente se ele era Deus? Isso não tiraria a sua deidade? E aí eu fui explicar para ela a dualidade que há entre 100% homem, 100% Deus, homens de dores, sofreu todo tipo de provação, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Então, a humanidade de Jesus nos apresenta um Jesus que sim, precisava recorrer, assim como eu e você, ao momento de oração. Vocês já leram os evangelhos e viram quantas vezes o nosso Senhor Jesus se retirou para orar? E aí muitos podem dizer: mas ele precisava orar, pastor? Ele já era Deus, então por que ele ora?
Lembra quando ele pede para os discípulos ficarem de vigia enquanto ele vai subir para o monte? O que é que os discípulos fizeram? O que eu e você faríamos. Dormiu. E às vezes a gente olha a situação e diz, como pode? O Senhor Jesus manda ficar e eles dormem. Nós fazemos isso, irmãos. Quantas vezes nós vamos orar e quando mesmo nos deparamos já estamos dormindo? Eu digo aos jovens, não cometam o erro de você orar deitado antes de dormir, ou antes de deitar. Você vai cair no erro e dormir. Porque, irmãos, vejam só. Resistir às tentações, fazer o bem, ter autocontrole, recusar o que a carne pede e obedecer ao Espírito não é uma tarefa simples e fácil. A gente pode estar olhando aqui e dizer, pastor, então é simples fazer isso. Não, meus irmãos, não é. Não é simples fazer isso, é por isso que o Senhor Jesus disse que estaria conosco alguém que iria nos ajudar, nos dando todo o suporte. O Espírito Santo de Deus não é alguém que simplesmente está só selando a nossa salvação, não. Ele está conosco nos auxiliando, nos dando um caminho de santificação, apontando para Ele. O Espírito Santo não nos deixa sozinhos, irmãos. Ele vive em nós. Então, se Ele vive em nós, eu preciso dizer todos os dias que Ele prevalece na minha vida. E aí, eu quero que você acredite que você e eu não somos o único a achar que talvez é uma tarefa muito árdua. Pastor, é muito difícil, eu sei. Mas tem algo bom para a gente. Porque veja só, o apóstolo Paulo, considerado um dos maiores cristãos de todos os tempos, chegou a dizer o seguinte, em Romanos capítulo 7, do verso 18 e 19. Ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Ou seja, muitas vezes você vai fazer algo que não está diante do seu controle, mas a sua natureza te leva a fazer isso. A grande questão é quando você tem a consciência. E quando eu faço, quando o Espírito Santo me alerta para dizer, ei, isso que você fez, essa ação que você tomou, essa palavra que você disse, não compete a você. Isso não compete a você. Isso não é coisa de um cristão fazer. Isso não é uma atitude sábia de alguém que se diz cristão. Não, não é. Depois disso, o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece de onde vem a luta. Olha o que ele diz do verso 20 do capítulo 7 de Romanos. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É por isso, irmãos, que nós precisamos fazer morrer todos os dias o velho homem. Às vezes a gente acha que quando batizamos e descendo as águas, ele vai ficar lá, ele morreu afogado. Não, como disse Lutero, ele sabe nadar. O nosso velho homem, ele sabe nadar. E muitas das vezes ele quer se fazer valer. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus que diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E é isso que tem que prevalecer em nossa vida. São essas verdades que têm que prevalecer em nossa vida. O pecado já não faz mais parte da nossa vida. Ele deve ser um acidente de percurso e não simplesmente uma prática natural. Irmãos, quando eu entendi isso, eu percebi que nada mais me aprisiona. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que pecado nenhum nos aprisiona. Nós somos escravos de Cristo Jesus. E, irmãos, que privilégio ser escravo do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele comanda a nossa vida. E o próprio Jesus, o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, diz que Ele foi escravo. Doulos, a palavra dizendo. Ele foi escravo de Deus, se colocando da forma mais vulnerável possível, se entregando à pior forma de morte possível, morte de cruz. Mas o texto não acaba aí. O texto diz que Deus o exaltou ao nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então é esse Jesus que subiu aos céus e o seu Espírito ficou, que faz com que eu e você sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Mas, irmãos, isso é fácil? Não.
Por quê? Porque todos nós, pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós herdamos essa natureza de Adão, o primeiro homem. Lembra de Gênesis? Vai falar do primeiro pecado, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que através de um homem o pecado entrou no mundo, mas também através de um homem que levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas transgressões. Por causa dele, nós temos acesso à vida eterna. Então, um homem fez com que nós herdássemos o pecado. Um outro homem fez com que herdássemos a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram com ele a carne, as paixões e os desejos. Por quê? Porque já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Então, irmãos, já que temos Cristo como Senhor e Salvador, não podemos permitir que o pecado continue dominando os nossos corações, fazendo com que obedeçamos os seus desejos. O apóstolo Paulo vai escrever isso aos Romanos, capítulo 6, verso 12. Quem nos governa não pode ser mais o pecado e as obras da carne. Não pode, irmãos. Isso tem que ser acidente de percurso. Não pode. Pelo contrário, temos que resistir às tentações colocadas pelo diabo e nos livrar das cadeias do pecado, se quisermos viver uma vida genuinamente que agrada ao Senhor. Uma vida que agrada ao Senhor é uma vida de sacrifício diário. É fazendo morrer todos os dias o nosso eu. E diante de toda essa introdução, trago para os irmãos de maneira muito objetiva o que esse texto me aponta. Esse texto me aponta que o fruto do Espírito ele é um chamado à santidade. Segundo o dicionário bíblico de John Wycliffe, ele diz que o fruto do Espírito são hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Ou seja, esses hábitos e princípios são resultado de uma vida de comunhão com Deus. E de acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, verso 22, ele diz: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Você é cristão? Você é salvo em Cristo Jesus? Você tem certeza de sua salvação? Então agora você vive uma vida de santidade diante do Senhor. Fruto do Espírito nos guia a um caminho de santidade. E nós batistas, como os bons batistas que somos, entendemos que salvação é um processo. Regeneração e justificação. Santificação e glorificação. E nós aqui, enquanto estivermos aqui, estamos caminhando rumo à santificação. Caminhando. E chegaremos lá no céu, onde somente lá seremos glorificados. Sabe por quê? Porque, irmão, para pensar. Se nós fôssemos perfeitos, santos, o Senhor já teria nos levado. Nós temos algo ainda aqui a produzir. Você tem um testemunho para dar diante da sociedade. Você tem um testemunho para dar diante da sua família. Você tem que ser usado por Deus para que pessoas olhem para você e dizem: esse homem não está falando de si mesmo. Essa mulher não está falando de si mesmo. Tem algo maior na vida dele. E alguém vai perguntar: quem é esse algo maior? E você vai apontar: Cristo Jesus. Ele é o maior da minha vida. Por quê? Porque o fruto do Espírito nos leva à santidade. Então, irmãos, os dons espirituais são dádivas divinas. E nós vemos isso em Paulo escrevendo aos Coríntios. Mas o fruto do Espírito, ele precisa ser desenvolvido e cultivado. Sabe por quê, irmãos? Aqui está alguém que talvez, até certo tempo, não tinha tanto domínio próprio. E a gente sabe, irmãos, quando a gente tem razão, o domínio próprio ele fica lá embaixo. Mas hoje eu posso dizer, pedir muita graça a Deus, para hoje respirar fundo e poder contar até 10 e falar no tempo certo. E às vezes não falar.
Porque eu entendi que domínio próprio é uma das coisas mais preciosas que o Espírito Santo de Deus nos concede. E isso é pedindo ao Senhor diariamente, sabe? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. Isso nós precisamos desenvolver todos os dias da nossa vida. Diante dessa lista que nós lemos, tem algo que você tem dificuldade? Peça ao Senhor. Meus irmãos, Ele concede. Ah, como Ele concede. Ele concede a você aquilo que você tem dificuldade, mas se coloque diante do Senhor. Não seja essa pessoa que fala muitas das vezes sem pensar. Não seja essa pessoa tão rancorosa, uma pessoa tão rude. Não, o Senhor quer você alegre, feliz. Tem bênção maior do que você ser salvo. Sabe qual é o maior milagre que o Senhor pode fazer a um ser humano? Não é curar a enfermidade, não é levantar de leito de hospital, é te dar salvação. É livrar você de você mesmo e apontar um caminho de vida eterna para você. Porque, irmãos, o fruto do Espírito, ele nos chama e ele desenvolve na medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de intimidade com Ele. Quer ser guiado pelo Espírito Santo no ano de 2026? Busca ao Senhor. Pede a Ele para que desenvolva em você algo que ainda nós temos dificuldade. E tenha certeza que o Senhor irá fazer isso. Porque o fruto do Espírito é um chamado à santidade diante do Senhor. Segundo e último, é que o fruto do Espírito, eles provam a nossa verdadeira santidade. Isso aqui é importante, irmãos, porque parem para pensar. Quando vivíamos no pecado, nossos frutos, nossas ações eram obras da carne. E o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas, libertos do domínio da carne, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser, entendamos, precisamos nos tornar uma pessoa melhor. Irmãos, eu estou para desenvolver esse ano de 2026 uma série com os jovens, nos nossos cultos jovens, chamado Encontros com Jesus. Eu quero apresentar para eles de uma maneira muito lúdica e didática que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram uma experiência marcante. Todas as pessoas. Pasmem, nem todos que encontraram Jesus foram salvos. A Bíblia nos apresenta alguns que tiveram um encontro com o Mestre, mas nós não sabemos o caminho. Mas a Bíblia me aponta, na maioria das vezes, pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e foram totalmente transformadas em si mesmo. Pessoas que cruzaram com o Mestre, sem ao menos dizer uma palavra, e teve a vida transformada. Lembram de Marcos capítulo 5, da mulher do fluxo de sangue? Os mestres de Jairo disseram, sua filha está morrendo. E ele implora ao Senhor, mestre, minha filha está morrendo. E Jesus demora. E nesse trâmite que Jesus está indo curar a filha de Jairo, aparece a mulher do fluxo de sangue. E nós sabemos a história. Toca no Senhor, o Senhor, de mim saiu o poder. Quem foi? Os discípulos desdenham de Jesus. Como pode o Senhor querer saber se tem alguém aqui que te tocou? Olha a multidão à sua volta. E ele diz, alguém me tocou, de mim saiu o poder. A mulher toda envergonhada só levanta a mão. Você não sabe o nome, eu não sei o nome. Ela não trocou uma palavra com o Senhor. Mas o que é que o Senhor diz para ela? A tua fé te curou. A tua fé te curou. No mesmo impacto, ele vai e cura a filha de Jairo. O texto está lá, Marcos capítulo 5. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós encontramos esse Jesus, não tem como ficar da mesma forma que nós um dia encontramos com ele. Precisamos ter uma mudança de vida. E quem nos impulsiona a ter essa mudança de vida? Somos nós? Não. Nós não conseguimos por mérito próprio. Espírito Santo de Deus nos impulsiona a isso. Nos leva a isso. Porque, irmão, você por si mesmo nem aqui estaria nessa noite. Pare para pensar. Talvez você nem aqui estaria.
nem eu estaria aqui. Mas louvado seja Deus pelo seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos ser guiados por esse Espírito. Então vejam só, João Batista, ele falou da importância de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Lembram de Mateus capítulo 3? Está lá a passagem, João Batista batizando, e chegam os mestres da lei e os fariseus. E ele diz: não batizo vocês, raça de víboras. Não os batizo. E aquele todo mundo ficou: por que não batiza? Porque vocês pregam uma coisa, mas vocês não vivem o que vocês pregam. Vocês não produzem frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Mateus capítulo 3. João estava dizendo que o arrependimento genuíno, ele é acompanhado pelo fruto da justiça. Ou seja, o arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, as nossas ações. E aí eu preciso perguntar a você, como é que conhecemos uma árvore? Pelos frutos. Logo, o verdadeiro cristão é reconhecido pelos seus frutos. Qual é o fruto que nós estamos produzindo, irmãos? De verdade, qual é o fruto que nós temos produzido? O que é que tem sido evidenciado em nossa vida? Lembro da passagem de Jesus com fome, ele e os seus discípulos, e ele para diante de uma figueira. E ele vai querer comer do fruto e não tem fruto. E o que é que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Os discípulos ficam espantados. Mestre, amaldiçoar a figueira, ele diz sim. Uma árvore que não produz fruto não serve para nada, a não ser para ser feito de fogueira. Isso é um alerta, meus irmãos, claro para mim e para você. Eu e você precisamos produzir frutos de justiça e arrependimento. Irmãos, o Espírito Santo nos molda e nos ensina que é certo, o que é certo e o que é errado, à medida que busquemos a Deus em oração, leitura da palavra e jejum. Eu até sublinhei jejuns aqui no esboço, porque é algo que a gente perdeu em vista hoje. O jejum, ele passou a ser algo místico no nosso meio. Então, se eu quero, talvez, que a minha oração seja mais poderosa diante do Senhor, então eu faço um jejum. Jejum não tem nada a ver com isso. O jejum é uma disciplina espiritual que precisa ser vivida independente se o Senhor faça ou não algo na nossa vida. Mas a gente pegou aquela frase de Jesus, quando ele diz aos discípulos que existe algum certo tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Então o que é que a gente acha? Tem algo mais poderoso. Irmãos, isso tem que ser uma prática natural e corriqueira na nossa vida. E não simplesmente fazer quando algo está... Não! Mas a gente abandonou essa prática. Nós abandonamos a prática do jejum. Ah, pastor, então eu tenho que fazer jejum só quando... Não, irmão. Faça quando o Espírito Santo te impulsionar a fazer. Faça com um fim específico, com um propósito específico, mas faça. Faça isso, para que a sua fé seja forjada e fortalecida pelo Senhor. Por meio da palavra de Deus, o Espírito vai trabalhando em nós paulatinamente, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Então, irmãos, quando deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos. O crente precisa andar em novidade de vida. E essa novidade de vida é a santificação que nós acabamos de falar. Fruto do Espírito nos leva à santificação. Fruto do Espírito mostra se a nossa verdadeira santidade está alinhada com o Senhor. Porque, irmãos, parem para pensar. Se nós formos falar de santidade, precisamos entender alguns aspectos. Primeiro, a santidade ela precisa ser posicional. Como assim, pastor? Quando, por meio da fé, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a desfrutar de uma nova vida com Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por meio da ação do Espírito Santo, nós experimentamos o novo nascimento. João 3,3. Nicodemos não entendeu absolutamente nada. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você tem que nascer de novo. E Nicodemos disse,
Como isso? Eu já sou velho. Como nascer de novo? E aí Jesus dizendo, Nicodemo, só entende o que é espiritual, ou aquilo que é do Espírito, quem é espiritual. Você é carnal, você nunca vai entender as coisas do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito de Deus. Então, irmãos, mediante a fé, nós desfrutamos de uma nova posição em Cristo Jesus. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o que é que nós passamos a ser? Filhos de Deus. Nós temos agora o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então nós temos uma posição diante do Senhor. Segundo, a santidade ela é progressiva. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Lembra do que o profeta Oséias profetizou, dizendo? Oséias capítulo 6, verso 3. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Então, conhecer o Senhor é algo progressivo. Irmãos, nós nunca vamos nos contentar com o que temos do Senhor. Você acha que o Senhor fez algo na sua vida? Você nem sabe o que Ele ainda vai fazer através de você e por você. Nunca é o fim. Sempre nós precisamos avançar no conhecimento do Senhor. E final, a nossa santidade ela é final. Como assim, pastor? Está lá em Filipenses 3, verso 12 e 3, 12 a 14, que aí, esse eu vou precisar ler. Filipenses 3, 12 a 14 diz o seguinte: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Sabe quando nós seremos plenos, guiados pelo Espírito, em glória com o Senhor? A nossa santificação termina lá, diante do Senhor. Aqui, nós precisamos viver guiados pelo Espírito de Deus, para que possamos chegar plenos lá. E aí, irmãos, eu concluo esse sermão, dizendo a você que Gálatas 5 nos apresenta 9 características do fruto do Espírito. 9. Vou repetir: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada uma delas é a expressão da pureza que Deus deseja em nós. Sabe o que o Senhor quer de você? Pode ler Gálatas 5. Ele quer que você seja amável. Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você domine os seus desejos. Ele quer que você seja bom. Ele quer que você seja justo. Pastor, eu vou conseguir isso sozinho? Nenhum de nós aqui vai conseguir isso sozinho, se não for guiado pelo Espírito de Deus. É por isso que, se quisermos vencer essa luta, devemos alimentar o nosso homem interior com as coisas de Deus, pois só assim o nosso espírito terá vantagem sobre a carne. Caso contrário, o único a ficar feliz nessa história, eu preciso te dizer, é o diabo, que anda ao nosso redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Por isso eu preciso dizer, cuidemos nós do nosso coração, cuidemos nós da nossa vida. Porque, irmãos, quando sua carne quiser falar mais alto que o Espírito que habita em você, lembre-se o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 5, verso 20. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. E não foi qualquer preço que foi pago. Porque quando a gente olha os evangelhos, a gente pensa assim, puxa, pastor, é tão simples assim? É só entregar a minha vida a Jesus e não preciso fazer nada? Você não precisa fazer nada porque já fizeram por você. Já fizeram por você. Já te deram o privilégio de ter acesso ao Pai. Mas não foi qualquer preço que foi pago. Foi pago um alto preço. Sabe o preço de quê, irmão? Preço de sangue derramado. Hoje pela manhã, fazendo a devocional, ouvindo o texto bíblico, estava vendo a história de Abraão e Isaac. Que fé, irmãos. Vai, entrega
o seu filho, e o filho faz uma pergunta: pai, aqui está o cutelo, aqui está o altar. Cadê, pai? Deus proverá. Irmãos, o Senhor sempre provê em nossas vidas. Sempre provê em nossas vidas. É por isso, irmãos, que quando vivemos em pureza, nós refletimos o caráter de Cristo. E assim como os frutos de uma árvore saudável indica a saúde da árvore, as características do fruto do Espírito indicam a nossa saúde espiritual diante do Senhor. Lembre-se, a pureza é um estado de coração e mente que reflete a santidade de Deus. Ela não envolve apenas a ausência do pecado, mas envolve também o fruto do Espírito. E para viver sendo guiado pelo fruto do Espírito, nós precisamos entender quem governa a nossa vida. E eu preciso dizer para você que quem deve governar a sua vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, que Ele aplique a sua palavra no seu coração e que você entenda que não podemos viver a nossa vida se não for guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça nesse momento. Senhor, a Tua palavra ela foi pregada nessa noite. E eu creio que ela chegou até os corações dos meus irmãos. Meu pedido nessa hora é que o Senhor faça frutificar. Em nome de Jesus. É que possamos nesse ano, e não só nesse ano, Senhor, mas a nossa vida, nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Senhor, que quando a nossa carne falar mais alto, freia, Senhor, a maldade do nosso coração e da nossa mente. Nos desperta, Senhor, em nome de Jesus, para entendermos o quanto antes que pecamos diante do Senhor. Alinha o nosso coração e a nossa vida para que vivamos uma vida de santidade. Faça com que possamos produzir frutos de arrependimento genuíno. Senhor, cuida do nosso coração porque ele é enganoso. Às vezes nós achamos que estamos fazendo algo bom, mas como o apóstolo Paulo bem disse, aquilo que nós queremos fazer de bem, nós não fazemos. E o mal, quando nós menos esperamos, já cometemos. Por isso eu te peço em nome de Jesus, freia o nosso coração, Senhor. Cuida do nosso coração. Faz com que o fruto do Espírito seja evidente em nossa vida. Faz com que o domínio próprio, Senhor, seja algo que domine o nosso ser. Freia a nossa língua, Senhor, naquilo que nós vamos falar. Senhor, nos dá mais amor, nos dá mais bondade. Senhor, faz com que sejamos tardios em irar. Senhor, cuida da nossa mente e do nosso coração. Nós queremos viver uma vida que somente agrada ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui clamando, inclusive a começar em mim. Nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem aumentar a nossa fé e a nossa intimidade. Faz com que a cada dia possamos viver uma vida genuína diante do Senhor. Nos dá mais fome e sede da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor nos ouve e que o Senhor já está fazendo quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3. O Senhor já está fazendo infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus. Nós oramos com um coração muito grato, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.